Vamos dar uma olhada hoje no vídeo aqui do Samuel Baum, né? Sobre o narco-estado brasileiro explicado. Que isso, cara? Eu que vivo falando do narco-estado brasileiro, né? E nós temos aqui hoje, será que vai ser a primeira pessoa que vai falar realmente que o Brasil é um narco-estado? Cara, olha que interessante, né? Eu assisto a Amazon Prime, né? E a gente estava assistindo Chapolin Colorado na Amazon Prime, né? E a gente colocou um episódio ali, a gente foi almoçar hoje, né? E eu botei play lá e dar uma propaganda, né? Porque eu não assinei aquele Amazon Prime sem propagandas, né? O meu tem propaganda ainda. E apareceu uma propaganda fantástica, cara. Apareceu assim, uma propaganda do governo brasileiro. Uma propaganda do governo brasileiro. Apareceu assim, o governo brasileiro está lutando contra a corrupção. Aí foi descoberto não sei quantos postos de combustível do PCC. Foi descoberto não sei o que lá, um desvio de dinheiro, não sei o que lá, papapá, tudo envolvendo PCC, sabe? E tal. E aí mostra uma pessoa sendo algemada, assim, acho que é uma imagem de IA, não deu pra ver direito, né? E aí no final eles botam assim, a justiça será feita. Governo do Brasil. Eles sabem quem são os postos de gasolina, os hotéis, não sei o que lá, como o pessoal lava dinheiro e não prenderam ninguém ainda. Mas eles botam uma propaganda assim, a justiça um dia vai ser feita. Fica tranquilo, confia que o governo está lutando contra o PCC. Então, mas o PCC não é aliado do governo, do PT? Bom, vamos ver o vídeo do Samuel Baum aqui, vamos ver o que ele fala sobre isso. Porque a gente já vê aqui algumas figuras interessantes, né? Eu tô aqui na cabecinha do Bolsonaro, tá no cantinho aqui, tá? Então vamos ver. Muito em breve a gente vai mudar o layout aqui das lives, tá, pessoal? O layout aqui das lives vai mudar, vai ter o chat aparecendo aqui pra vocês. Então, muito em breve, tá? Provavelmente na semana que vem já vai mudar aqui esse layout. O Matsuki tá trabalhando num layoutzinho pra nós lá. E vamos fazer alguns testes nas próximas lives, tá? Mas, por enquanto, essas aqui vão ficar assim, tá? Então vambora. E já tem disclaimer no começo, hein, cara? Esse vídeo tem caráter apenas informativo e jornalístico. Todas as informações apresentadas foram baseadas em dados públicos, reportagens e investigações oficiais. Este conteúdo não tem o objetivo de glorificar, incentivar ou atacar nenhuma instituição ou organização, mas sim promover a reflexão e debate sobre um problema real que afeta milhões de brasileiros. Tá me cheirando? Tá pagando pedágio, hein? Tá pagando pedágio, né? Um estudo recém-publicado pela Universidade de Cambridge aponta que mais de 50 milhões de brasileiros, cerca de 26% da população, vivem em áreas onde facções criminosas impõem regras e exercem controle social. Tá, mas isso não é o governo federal? Na verdade, né? Na verdade é assim, né? 213 milhões de pessoas vivem sob a influência do narco-estado brasileiro, que é o governo federal. E 50 milhões moram onde tem duas camadas, né? Tem o Estado roubando 80% do que a gente produz, mais as facções cobrando ainda pedágio, né? Boa, boa. 88 facções de bandidos atuando em vários estados. Isso espalhou a violência e o medo no país. Eu resolvi esse problema, irmão. Se eu resolvi esse problema... Ai. Eu resolvi esse problema tão rápido, cara. Tão rápido, mas vamos lá, vamos embora. Facções criminosas disputam territórios em todo o Brasil. Essas quadrilhas são hoje o maior desafio das autoridades na área da segurança pública. Não é apenas o tráfico de drogas, né? O tráfico de drogas é apenas um braço dessas organizações. O comerciante foi morto a tiros após pagar a uma facção criminosa um valor abaixo da taxa exigida por eles para manter os negócios funcionando. Foi isso que eu falei pra vocês. Por que El Salvador... Por que Bukele subiu em El Salvador? Em El Salvador nós tínhamos o Estado federal, o governo federal, roubando a população com impostos. E em cima disso tinha as facções criminosas cobrando aluguel, cobrando segurança da galera. Então a galera era estuprada pelo Estado e depois estuprada uma segunda vez pelas facções criminosas, né, pelas milícias e tudo mais. Aí entrou o Bukele, tirou as milícias. Agora quem estupra a população em El Salvador é só o governo federal. O que, obviamente, é bem melhor você ser estuprado apenas uma vez do que duas vezes, não é mesmo? Entendeu? Então isso é que fez com que o Bukele hoje dominasse lá e tudo mais. A violência, o narco-estado que era El Salvador foi eliminado. Eu falo pra vocês. Brasil nunca vai acontecer isso. Deixa mais 4 anos de PT... que vai entrar um cara de extremamente radical que vai fazer uma limpa nessa porra desse país. As imagens são assustadoras, chocantes. Pelo menos 3 homens usam pedaços de madeira para espancar o jovem caído numa estrada de terra. Quando a pessoa que o jovem fez para estar sendo espancado, porque
Temos que ver isso aí, né? Temos que ver isso aí, né? A fala do baile funk, ela não tá falando da cultura do funk, tá falando do baile, que pertence a uma facção. Foragidos da justiça e felizes. Eu tenho certeza que tem milionários aí em São Paulo que se apresentam como donos de comércio, que se apresentam como donos de casas de aposta. Se for agora no pessoal do INSS, prenderam um monte de Porsche, um monte de Mustang, né? A judiciária não está preocupado com isso, o governo federal não está preocupado, eles não falam sobre o assunto, fazem piada sobre o assunto. Por que será? Por que será? 40 fundos de investimento, 1.000 postos de gasolina, um terminal portuário e 4 usinas produtoras de álcool. Isso é só uma parte do que 3 mega operações da Polícia Federal apreenderam da maior facção criminosa. Apreenderam? Ou viram que é da galera, mas não fizeram nada? Do Brasil atualmente, o PCC. Nos últimos dias, o Brasil tem vivido um momento histórico na luta contra o crime organizado. Nosso país, que é tão conhecido pela impunidade e penas brandas, parece ter finalmente acordado para uma realidade difícil. Mas quem foi preso? As facções criminosas se infiltraram em todos os lugares, o que, sinceramente... Muito bom, cara, muito bom. Não é nenhuma novidade. Segundo um censo do IBGE de 2024, o Brasil tem 212 milhões de habitantes, e desses, pelo menos 50 vivem submetidos ao crime, quase 1/4 da população. Nós também possuímos cerca de 64 facções conhecidas, e segundo um estudo recente da Universidade de Cambridge, somos o maior país da América Latina vivendo com regras impostas por grupos criminosos. Essas regras incluem toque de recolher, proibição da polícia, taxas para comerciantes, IPTU, IPVA, PIS, COFINS. E claro, o famoso Tribunal do Crime, que julga, condena e executa as punições. Ué, peraí. Tribunal do Crime que julga, condena e executa. Tem uns processos rolando na justiça brasileira que estão exatamente iguais a isso, né? Tem uns processos rodando aí na justiça que o cara é o acusador, o juiz, a vítima. Mas veja bem, né? Peraí, pelo menos é democrático. Com base nas próprias leis. E você provavelmente já recebeu algum vídeo deles pelo Zap, já que... Ai, cara, eu adoro esses vídeos. Por favor, me marquem em todos os vídeos que forem desse tipo lá no X. @papahardware. Eu adoro, eu degusto eles. Eu degusto eles. Que eles mesmos fazem questão de gravar pra demonstrar o poder. Só que apesar de nada disso ser novo, já que essas coisas acontecem há pelo menos 20 anos... Cuidado, André, cuidado nada, tô tranquilo. Começou de forma simples em presídios e bairros menores, chegou recentemente no epicentro do dinheiro no Brasil, a Faria Lima. E é por esse motivo que o governo... A Faria Lima que eu falei pra vocês, esse bando de filho da puta. Faria Limer é filho da puta. Por quê? Porque o pessoal viu que o Lula ia destruir com o Brasil, ia destruir com a nossa moeda, então se eles dolarizassem o patrimônio, eles iam ganhar dinheiro. Faria Limer é filho da puta. Falou em investidor no Brasil. Eu sou um cara idiota, eu tenho supletivo de 2º grau. Pessoal, falou em investimento no Brasil e não sei o que, eu vejo que é filho de uma puta, estelionatária, bandido. Não resolveu intervir. 3 operações conjuntas da Polícia Federal, chamadas Carbono Oculto, Quasar e Tanque, enfraqueceram uma das principais facções do país. A notícia dos 30 bilhões controlados pelo PCC em fundos de investimento tomaram as manchetes, mas, infelizmente, isso foi apenas a ponta do iceberg. Só em movimentações de uma única fintech, a polícia rastreou 46 bilhões. Tá, mas rastreou, mas pegou? Rastreou, mas pegou? E sabe qual é que era? Ah, foi rastreado 46 bilhões. Foi pego os 46 bilhões. Não, foi rastreado os 46 bilhões. Foi pego. Eu quero a notícia de... Foi pego. Foi apreendido. Eles sentiram na pele. Não, mas veja bem, André, eles têm 1.600 caminhões de combustíveis ilegais. Foi apreendido os 1.600 caminhões? André, eles têm 1.600 caminhões. Foi apreendido os... A semântica, as palavras, elas precisam ter um significado. Eles rastrearam 46 bilhões, é diferente de apreenderam 46 bilhões. Porque se tivessem apreendido os 46 bilhões, não precisava aumentar o IOF. Não é filho de uma puta, não querem aumentar o IOF agora para arrecadar 18 bilhões? Se tivessem pego esse dinheiro, porra, velho, sacou qual é que era? Vocês estão entendendo que essa porra é tudo um engodo? É tudo um golpe, essa porra? Além disso, foram apreendidos caminhões, imóveis, veículos, dinheiro e... Eu não li em lugar nenhum que foi apreendido, cara. Eu não li em lugar nenhum. Eu li umas 20 matérias, cara. Será que eu tô lendo em lugar errado, cara?
eu não li onde é que foi essa matéria que foi apreendido. Eu vi que eles rastrearam, que eles localizaram, que eles sabem que os hotéis são da facção, mas apreenderam o bagulho? Cadê o negócio? Cadê as pessoas gemadas? Cadê a interditação? Sacou qual é que era, velho? Espécie e até embarcações. Segundo o diretor da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, é um sistema que opera em múltiplas camadas, com estruturas complexas e blindagem patrimonial. Ou seja, hoje, o Brasil não é mais soberano, como tentam te convencer. Nós chegamos ao ponto onde existem dois estados paralelos, o governo e o crime. E isso tudo que, né, e um beira o outro, né, é uma linha muito tênue, que vocês entendam que governo e crime é muito tênue, né, porque quanto tem que pagar 3% do valor do teu imóvel de IPTU, é soberano, mas se fosse pras facções, aí é crime, entendeu? Então entenda. me deixou pensativo, porque há 8 meses atrás eu lancei um vídeo bem interessante sobre a triste situação no Rio de Janeiro, que na época possuía quase 60% do território dominado pelo crime, e em 2023, mais da metade da população tinha vontade de se mudar, número esse que aumentou para 75% esse ano. Então, por conta de toda essa insegurança que só cresce, agora não em 1 ou 2 estados, mas em todo o Brasil, as perguntas que não querem calar são: até onde vai o domínio do crime organizado no Brasil? E será mesmo que o nosso país virou um narco-estado? É o que eu pretendo será que virou? Não responder hoje. Então, se você não quer ser levado pras ideias, a sua única saída é se inscrever no canal e me seguir no Instagram. Depois não diga que eu não avisei. Sem mais delongas, meu nome é Samuel e hoje você vai descobrir quem são os verdadeiros... O cavanhaque do Samuel tá como? Diz aí. Esse cavanhaque do Samuel tá como? Eu já tive esse cavanhaque, hein? Eu já tive esse cavanhaque. Aí eu deixei ele desse tamanho assim, pessoal, pô, que parece um bode. Tá no caminho, Samuel. Donos do país. Esse cara do meio deve ser o Daniel Penin, né? A gigantesca estrutura do crime no Brasil. Hoje eu vou mostrar pra vocês. Hoje vocês vão saber quem é o dono da Blaze. Hoje eu vou mostrar. O Brasil, como a gente conhece hoje, não é uma coisa recente. Como diz um velho provérbio italiano, Roma não foi construída em um dia. Por conta disso, nós precisamos voltar um pouquinho no tempo. Mais especificamente para os anos 1970 e 93, quando surgiram as duas maiores facções criminosas conhecidas hoje, o PCC de São Paulo e o CV do Rio de Janeiro. Esse vídeo não tem o menor objetivo de explicar detalhadamente as duas e como cada uma funciona, até porque outros canais já fazem isso de forma muito melhor do que eu poderia. Por isso eu vou deixar uma menção honrosa ao Iconografia da História, do Joel Paviotti, que faz documentários inteiros sobre o mundo do crime e os seus personagens, e também o canal do Eugenato. Mas enfim, continuando. O CV nasceu primeiro em Ilha Grande, no Rio. Formado por presos comuns e políticos, é considerado... Presos comuns e políticos, né? Tá aí. A origem do Comando Vermelho. Juntou um monte de preso com políticos e formou a maior facção do mundo. Da primeira organização criminosa brasileira. Já o PCC veio 23 anos depois, surgindo após o massacre do Carandiru. E aquilo que começou como defesa coletiva dos presos logo escalou para uma organização que cria códigos internos, decide cargos e até punições. Porém, como eu disse antes, o Brasil tem hoje pelo menos umas 60, 64 facções criminosas. E se a gente considerar que são 27 estados, isso é mais do que 2 por região. Ou seja, o país está tomado. Mas se você ainda tem dúvida quanto a isso, acha que eu tô exagerando, dá uma olhada nesse mapa aqui. Ele mostra o domínio das facções no Rio de Janeiro, onde cerca de 57% do território já foi... O Rio... É só eu que acho que o Rio de Janeiro tem que acabar, cara, que a gente tem que serrar, igual no Pica-Pau, serrar o Rio de Janeiro e empurrar pro meio do oceano, cara. Dominado pelo crime. O problema é que ele tem mais de 5 anos, ou seja... Todos os governadores do Rio de Janeiro vão preso depois. É uma facção. O Rio de Janeiro é um narco-estado, né? Isso é um narco-estado já. Desatualizado. Em outras palavras, na época o governo do RJ já não tinha mais poder sobre a cidade. A maior dela pertencia a essas organizações. Agora, imagina hoje, onde pelo menos 1/4 das pessoas aqui do país vivem nessa situação. E quando a gente fala em crime organizado, é muito comum que as pessoas relacionem isso unicamente ao tráfico de drogas, controle de pequenas comunidades e comércios, que são usados para lavagem de dinheiro, como adegas, padarias e lava-rápidos. Ou até se imagina que esse tipo de atividade ocorra apenas em algumas regiões, como as periféricas, enfim, bairros e favelas. Mas, apesar da... Não, todo mundo sabe que hoje, para lavar dinheiro dentro do Brasil, é aquelas maquininhas de ursinho, né?
Vocês já viram? Agora na cabeça de vocês deve estar pipocando várias, né? Todos os lugares que vocês vão que tem maquininha de ursinho, existe uma boa probabilidade de ser uma maquininha para lavar dinheiro, tá? Porque tu bota a maquininha daquela, daí tu bota assim, 1000 pessoas tentaram pegar o ursinho essa semana. Ninguém pegou o ursinho, que pena. Que pena. A maioria das facções ainda se preocupar em proteger esses pequenos territórios, isso é só uma parte do problema, a ponta do iceberg. Segundo investigações da Polícia Federal, o PCC e outras facções atuam em pelo menos 12 frentes de arrecadação, entre elas a extorsão de pequenos comerciantes, chamado arrego, onde recentemente um simples vendedor de E no governo federal IPTU, foi morto no Ceará, roubos de carga e bancos, sequestros, contrabando de cigarros, venda de armas, cobrança de mensalidade dos membros, que é o batismo, e o mais sofisticado, a lavagem de dinheiro por empresas legais. Há quem diga até mesmo que o PCC hoje ganha mais dinheiro com empresas do que com o tráfico, mostrando a força e o tamanho que eles têm. E, se você quiser ir ainda mais fundo, existe uma hipótese de, supostamente, o crime também ter laranjas no mundo da música, como o funk e o sertanejo. Mas nunca teria. Nunca teria. Não. Nunca teria. Esse é um assunto que eu já dissequei bastante nesse vídeo aqui, ó. Dá uma olhada depois. Atualmente, eles são vistos pela polícia como o grupo mais perigoso do Brasil. E o motivo é bem simples. Eles já se espalharam para 28 países, se tornando uma organização internacional com faturamento estimado em $1 bilhão por ano. Quase 6 bilhões de reais. O que não é nada. O governo arrecadou 3 trilhões de reais esse ano. Dá pra ver que o PCC e o Comando Vermelho juntos são um peido ao vento comparado com o governo federal em questão de arrecadação de pessoas inocentes. Em 2024, o jornal El País publicou uma matéria revelando que eles têm acordos até mesmo com cartéis do México e que utilizam contas bancárias nos Estados Unidos, Dubai, China e Paraguai. Isso significa que o dinheiro que circula por aqui é só uma fatia do bolo. Enquanto a gente pensa que o problema maior são os assaltos e as extorsões, os lucros desse sistema circulam pelo mundo todo. Eles se tornaram tão grandes que o próprio Donald Trump fez um pedido ao Brasil para que classificasse eles e outros grupos criminosos como organizações terroristas, o que na prática ajudaria muito no combate. E ajudaria porque os Estados Unidos ia poder fazer incursões dentro do Brasil para lutar contra organizações criminosas. Mas quem que intercedeu para não serem considerados, o PCC e o Comando Vermelho ser considerado uma facção criminosa? O Itamaraty. Por que alguém que supostamente deveria defender o Brasil fica contra uma atitude que poderia defender o Brasil? Dizem pra mim. Não é o narco-estado não, André. Não, fica tranquilo. Muito mesmo. Porque, de forma resumida, a coisa funciona assim. Enquanto uma facção criminosa é considerada apenas uma gangue que comete pequenos crimes, somente a polícia pode combatê-los, eles têm direito a advogados e processos judiciais como qualquer outro cidadão, e nós sabemos que aqui no Brasil funciona, que é uma maravilha, não podem ser desvividos de forma preventiva, ou seja, se um policial vê um cara de guarda-chuva na rua, ele não pode fazer nada, além de dizer, ei cara, isso é errado, me acompanha até a delegacia, por favor. E o cara, obviamente, vai obedecer, mas é claro. E não é permitido operações fora do país. Isso significa que as autoridades brasileiras não podem fazer nada quando alguma facção do Brasil cruza a fronteira. Pois é, enquanto o crime pode ter armamento militar, domínio de territórios e até criar estados paralelos, a gente só pode combater isso com um pracinha usando pistola, que não tem nem mesmo autorização para atirar antes de ser atacado, com risco de responder um processo. Este país aqui, você não consegue tancar o Bostil. Agora, se todas elas fossem consideradas grupos terroristas, o cenário muda bastante. Vários órgãos como o Exército, Polícia Federal e Inteligência podem combater. O Código Penal é substituído por leis antiterrorismo, o uso de força letal preventiva é permitido, então, se um cara for... Esse é o país que eu quero pra mim. Esse é o país que eu quero pra mim. O uso de força letal preventiva. Só eu que quase me afoguei aqui, minha boca salivou tanto que eu quase me afoguei aqui, cara. Foi visto com guarda-chuva na rua é vala e não adianta cruzar a fronteira. Inclusive, pode ser até pior porque outros países vão se envolver. E o melhor exemplo da eficiência dessa medida foi do próprio Estados Unidos, onde recentemente um grupo chamado Trem de Aragua, da Venezuela, foi rotulado como terroristas e o exército americano simplesmente jogou em cima de um barco deles. Simples e rápido. Não foi só um, né? Foi vários. Sem complicações. Na prática, isso gera medo nos criminosos,
criminosos por saberem que podem ser mortos a qualquer momento e não estão garantidos pela Constituição. Porque quando um grupo é visto como terrorista, isso significa que ele ameaça a soberania nacional. É como se os seus membros tivessem rejeitado o país e criado um território próprio, com as suas leis, estatutos e áreas. Exatamente como o Brasil vive hoje. Só vi vantagem. Alguém viu alguma desvantagem? Eu só vi vantagem, cara. Nesse caso, o governo poderia intervir em favelas e locais dominados com força máxima, seja usando mandados de prisão ou, se houver resistência, passaportes grátis dessa pra melhor. E sabendo que isso seria uma excelente medida contra o crime, o que você acha que o Brasil respondeu? Muito obrigado, Sr. Trump. Mas são apenas gangues criminosas. Não há com o que se preocupar. O único crime que eles cometeram foram não se inscrever e deixar no canal do Samuel Baum. Agora você entende por que os Estados Unidos aplicam tantas tarifas e sanções ao nosso país? Esse é um dos motivos. Não é porque eles são malvadões e querem ameaçar a soberania nacional, porque, como eu disse, o Brasil não é mais soberano há muito tempo. E isso é tão verdadeiro que outros chefes de Estado também perceberam o problema. O atual presidente de El Salvador, Nayib Bukele, que transformou um dos países mais violentos do mundo em um dos mais seguros com essa tática de retomar territórios, disse que o Brasil não acaba com essas organizações porque elas estão dentro do próprio governo. Mas desse eu falo, eu sou punido, mas o Bukele não. Apesar dessa afirmação ser forte, ela é verdade. Segundo a Controladoria Geral da União, existem hoje mais de 1.200 servidores públicos investigados por envolvimento com facção criminosa, desde policiais até funcionários do Judiciário e da Receita Federal. Além disso, há quem diga que as próprias organizações bancam estudos e faculdade para advogados e juízes. Agora, se é uma notícia que a gente até cobriu ali, cara, que acho que era, não sei se era o PCC ou o Comando Vermelho, que eles tinham acesso ao sistema da Receita lá, eles mesmos investigavam as pessoas, tá ligado? Mostrando que parte do sistema é comprado. A gente não tá falando de casos isolados, mas de uma engrenagem inteira, onde o crime financia e o Estado se vende. Em muitos casos também, quando há eleição, as organizações apoiam nomes locais financiando campanhas em trocas de favores políticos. Em algumas regiões do Norte e Nordeste, o voto é praticamente obrigatório, imposto por eles, ou pela milícia. É como se fosse o coronelismo dos anos 1900, mas acontecendo praticamente 100 anos depois. Esse é o tal país soberano que não consegue nem mesmo resolver um problema antigo. E agora responde aqui nos comentários, o que você acha que dá mais dinheiro? A venda de drogas ou negócios legais? Se você respondeu a primeira opção, errou. Segunda Cara, obra superfaturada do governo. O tempo, a venda de entorpecentes gera uma receita média de apenas 12 bilhões por ano, enquanto o de combustíveis, por exemplo, 4 vezes mais. E se a gente considerar todos os tipos de negócios legais e ilegais, essa soma chega facilmente em 350 bi. E na prática, isso significa que se o governo acabasse com toda a venda de drogas no território brasileiro, isso representaria menos de 5% do faturamento do crime. Hoje em dia, as facções estão infiltradas em todo tipo de negócio, desde postos de gasolina e comércios... Desde que eu sou criança, eu escuto da guerra contra as drogas, né, cara? E eu acho que dá pra gente falar que a gente não venceu, né? É ou não é? Faz mais de 30 anos que eu escuto isso. Ah, guerras drogas, guerras drogas, guerras drogas. Eu acho que tem que parar de lutar contra isso e lutar contra coisas mais importantes, né? Não que eu seja a favor das drogas, pelo amor de Jesus. Físicos até fintechs digitais. Um dos exemplos mais conhecidos são os provedores de internet e TV a cabo, em comunidades que não entram outras empresas. Aplicativos de mototáxi, transporte privado que obrigam os motoristas a operar somente por meio deles e por aí vai. Mercado, bar, salão de beleza, é infinito. Em alguns bairros de Belém e Salvador, literalmente tudo que funciona tem alguma ligação com eles, seja por propriedade direta das facções ou porque pagam arrego para operar. E o mais chocante, algumas se infiltraram até no setor de delivery, onde parte das entregas em aplicativos como o iFood são usadas para movimentação de drogas, armas ou dinheiro, confirmado pelo próprio CEO da empresa. Dessa forma, o crime entendeu que dominar os territórios não é mais suficiente, eles querem toda a estrutura, e por isso fica cada vez mais difícil entender onde está a linha que separa o domínio da facção do governo. E foi exatamente essas questões que causaram tanto alvoroço nas últimas semanas, porque um único grupo que começou pequeno anos atrás se tornou praticamente um estado próprio, infiltrado em todos os lugares possíveis. E lembrando, a gente está falando de apenas um grupo, imagina todos os outros. Dessa forma, o Brasil hoje vive um paradoxo. É um país onde o crime se tornou um grande problema, ao mesmo tempo que é quase impossível resolver sem prejudicar vidas inocentes.
se é que é possível resolver. Assim como a polícia não pode invadir um baile funk por ser cheio de morador, eles também não conseguem fechar todas as empresas de fachada, porque isso prejudica milhões de famílias. Então, seja pelo... Viu? É porque tem muita família trabalhando no narcotráfico, aí eles não podem fechar os 500 postos de gasolina do PCC, entendeu? Porque quantas pessoas perderiam o emprego, entendeu? Imagina, 1.600 caminhões levando combustível pra cima e pra baixo e tal. Olha quantas milhares de famílias seriam afetadas. Malditas pessoas que têm famílias. ausência do Estado ou pela corrupção, milhares de brasileiros vivem hoje em um país onde quem manda não são os políticos de Brasília, mas as facções. Então, a pergunta final que fica é: o Brasil se tornou um narco-estado? Sim. Eu vou deixar pra vocês responderem aqui embaixo nos comentários. Todo mundo junto. Sim, vamos juntos. E se você curtiu esse vídeo, vai adorar um outro que eu fiz sobre a romantização do crime do Brasil, porque não basta todos os problemas que a gente enfrenta por meio dele, ainda tem pessoas que romantizam isso tudo. E detalhe, algumas são famosas. Quer descobrir todo esse caso? Vai aparecer em algum lugar da tela, clica aí que eu te vejo lá em alguns segundos. Por hoje era isso, um grande abraço e até a próxima, rapaziada. Cara, certamente um dos melhores vídeos do Samuel Baum. Sigam o Samuel Baum aí nas redes sociais. O cara é muito bom mesmo. Esse dia ele tava em live, cara, mas eu acho que ele fez uma live e deixou privada depois, cara. Mas sigam o Samuel Baum aí, cara, é um gurizão muito bom. Traz bastante questionamento pra gente aí, cara. Cara, esse aí é um dos melhores vídeos que ele já fez, eu acho, cara. Realmente muito bom, cara. Muito bom mesmo. Pega a visão, cria.